Primeiros anos, PET 6. Assunto: energia potencial gravitacional. Quando um corpo cai de uma altura qualquer, ele tem uma energia potencial e, do mesmo modo, quando ele é lançado, ele vai ter a mesma energia potencial se ele alcançar a mesma altura. Então, a energia potencial gravitacional ela está ligada ao peso e à altura. A expressão da energia potencial gravitacional é igual a m vezes g vezes e, onde m é a massa em quilogramas do corpo, g é a aceleração da gravidade local e o z é a altura em que ele vai alcançar ou que ele vai cair. Então a gente vê que a energia potencial gravitacional ela está ligada diretamente ao peso e à altura com que o corpo sofre a queda. Aqui na página 85 eu tenho o esquema mostrando o peso P, mostrando a altura inicial e mostrando a altura final. Nesse caso aqui, ele está sendo arremessado para acima. Então, o trabalho W é igual a P vezes E vezes o cosseno do ângulo alfa. Isso quando ele faz uma inclinação em relação à vertical. P é igual a mg, o Z é a altura final menos a inicial, alfa é o ângulo que ele faz, se no caso ele tiver uma inclinação com relação à vertical. Lembrando sempre que o cosseno de 180 graus é igual a menos 1. Aqui eu tenho o desenvolvimento para me chegar à seguinte conclusão, que o W é igual a menos a variação da energia potencial gravitacional, ou seja, W é igual a menos delta PG. Então vamos voltar ali no exemplo 1. Ele só nos serviu para a gente fazer a dedução em que o trabalho é igual à variação negativa da energia potencial gravitacional. Exemplo 2. Na descida, a força-peso possui o mesmo sentido do movimento. Logo, ela realiza um trabalho motor positivo. Como temos aqui na figura, a expressão que me dá o trabalho é igual a P vezes E vezes o cosseno alfa. Lembrando que esse alfa é se ele fizer uma inclinação com relação à vertical. Continuando. P é igual a mg, Z é igual a Z0 menos Z1, alfa é igual a zero, cosseno de zero, lembrando que é 1, como nós temos ali na tabela. Desenvolvendo essas fórmulas, nós vamos chegar que o trabalho, o W, é igual a menos a energia potencial gravitacional 1 menos a energia potencial gravitacional 0. Ou seja, da altura 1 em relação à altura 0. Então, eu concluo que o trabalho W é igual a menos a variação da energia potencial gravitacional. Então, podemos afirmar que nos dois casos analisados, exemplos 1 e 2, o trabalho da resultante de forças atuantes em um corpo qualquer, no caso, o pão de queijo, é igual a menos a variação de sua energia potencial gravitacional. Exemplo 3. Observemos agora a descida Z sem atrito de um bloco de massa M ao longo de uma rampa
descendo do topo A até a base B dessa rampa. Nessa descida, a única força que realiza o trabalho é a componente seno da força peso, que atua inclusive no mesmo sentido do deslocamento D. Então chegamos às seguintes fórmulas. W é igual a parênteses P seno alfa vezes D vezes o cosseno de zero, fecha parênteses. W é igual a P vezes D seno alfa. Seno de alfa é igual a Z sobre D, desenvolvendo D seno alfa é igual a Z. Continuando, W é igual a P vezes Z, W é igual a M vezes G vezes Z. Isso nos leva a concluir que o trabalho realizado nesse caso equivale ao ocorrido num deslocamento vertical. Isso prova que o trabalho da força-peso não depende da trajetória executada, mas sim do desnível Z existente entre as posições verticais final e inicial. Atividades. 1. Calcule a energia potencial gravitacional, EPG, armazenada em um pão de queijo de massa 500 gramas, quando elevado a uma altura de Z igual a 2 metros nos seguintes locais do Sistema Solar. A gente sabe que cada planeta ou qualquer massa que está no Sistema Solar tem uma aceleração gravitacional diferente. Por exemplo, na Terra é um, na Lua é outro, em Marte é outro, no Sol é outro. Então pediu para calcular qual que é a energia potencial gravitacional nesses vários lugares que foram aqui indicados. Na Terra, a aceleração da gravidade é 9,8 metros por segundo ao quadrado. Então, a energia potencial gravitacional, por definição, é igual a M vezes G vezes Z, ou seja, massa vezes aceleração da gravidade vezes altura. Na Terra, eu tenho 0,5 vezes 9,8 vezes 2, onde esse 0,5 é a massa de 500 gramas equiparada ao quilograma, ou seja, eu tive que dividir por 1000 para obter 0,5. Substituindo os dados, eu tenho 0,5 vezes 9,8 vezes 2, vou obter 9,8 joules. B. Na Lua, a aceleração da gravidade lá é diferente da Terra. Então vai ficar 0,5 vezes 1,6 vezes 2, que continua sendo a mesma altura. Eu vou obter 1,6 joules. Em Marte, 0,5 vezes 3,8 vezes 2 igual a 3,8. D. Agora, no Sol, 0,5 vezes 274 vezes 2. Então, vocês podem ver que a altura sempre continuou constante. O que mudou foi a aceleração da gravidade. Então, a energia potencial gravitacional ela depende exclusivamente da gravidade local. 2. Calcule o trabalho realizado pela força gravitacional sobre um pão de queijo de massa 1 kg nos seguintes percursos. Considere G igual a 10 metros por segundo ao quadrado. A. Do chão ao forno, da posição Z0, 0,0 metro, a posição Z1, 0,2 metros. Eu faço a diferença de alturas, eu vou obter menos 0,2. Então, W é igual a mg vezes ΔZ. Ou seja, 1 vezes 10 vezes menos 0,2. Eu vou obter menos 2 joules. B. Do forno à mesa, da posição Z1, 0,2 metros, a posição Z2, 0,5 metros. Eu vou ter um ΔZ igual a menos 0,3 metros. Substituo os dados, eu tenho 1 vezes 10 vezes menos 0,3, eu vou ter menos 3 joules.
C. Da mesa à boca do professor de física mineiro que adora saborear um pão de queijo assado na hora. Na posição Z2 igual a 0,5 metros, a posição Z3 1,5 metros. Faço a diferença de alturas, eu vou ter menos 1 metro. Então, W é igual a 1 vezes 10 vezes menos 1 igual a menos 10 joules. D. Da boca do professor ao chão. Observação: o pão de queijo estava muito quente e o desastrado do professor o deixou cair da posição Z3 à posição Z0. Então, eu faço a diferença de posições, vou obter 1,5 metros positivos. Então, W é igual a 1 vezes 10 vezes 1,5, que é igual a 15 joules. E qual foi o trabalho total realizado? A resposta pode surpreender. Então, eu vou fazer a soma de todas as energias potenciais. A soma algébrica. Então, tem menos 2, menos 3, menos 10, mais 15. Eu vou obter 0 joules. Por quê? Porque o pão de queijo saiu de uma posição inicial, atingiu uma altura máxima, e como ele caiu, ele voltou naquela altura inicial. Por isso que eu encontrei 0 joules. 3. Analise o exemplo 3 e responda. Um bloco de peso P, 100 newtons, parte do repouso no ponto A e desliza sem atrito sobre um plano inclinado de 45 graus, que é o alfa, até o ponto B, se deslocando uma distância D igual a 5 metros. Determine. Então, tem aqui as questões A e B. Anota os dados. P, 100 newtons, alfa, 45 graus, D igual a 5 metros. Então, eu fiz aqui um esqueminha da altura Z e da distância D, e tendo o ponto A aqui e o ponto B. Então, a letra A, a altura Z do plano inclinado em relação ao chão. Lembro que anteriormente nós falamos que o seno de alfa é igual a Z sobre D? Então, o seno de 45 vai ser igual a Z sobre 5. Vou lá naquela tabelinha que eu já passei. Seno de 45, que é a raiz de 2 sobre 2, é igual a Z sobre 5. Explícito o valor de Z vai ficar 5 vezes raiz de 2 dividido por 2. Simplifico 5 por 2, vou ter 2,5 raiz de 2 metros. Eu vou deixar essa forma de raiz porque não vai dar um número exato. B. O trabalho realizado pela força gravitacional no percurso de descida do bloco. Tem lá na fórmula que foi passada. W é igual a P vezes D vezes o seno alfa. Ou seja, 100 vezes 5 vezes o seno de 45. Então, vai ficar 100 vezes 5, vou naquela tabelinha que eu já passei, dos cossenos, mas eu entendo que o seno também tem valor raiz de 2 sobre 2. Faço os devidos cálculos, eu vou obter 250 raiz de 2 joules, tá? Tchau, muito obrigado, até a próxima aula.